Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 14. Livro de 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 14, que irá falar sobre o rei Amazias, que ele venceu a guerra, mas trouxe o ídolo para a sua casa. Vou repetir. Amazias, ele venceu a guerra, mas trouxe o ídolo para a sua casa. Então, diante desse texto de 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 14, mostra uma coisa em que muita gente passa por cima. Vou repetir. Do livro de 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 14, mostra uma das coisas que muita gente passa por cima. Amazias voltou de uma guerra vitorioso. Ele derrotou os edomitas, venceu a batalha, saiu do campo com quem tinha conquistado algo grande. Mas a Bíblia diz que quando voltou, trouxe consigo os deuses daquele povo e começou a se prostrar diante dele. Vou repetir. No livro de 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 14, mostra que uma coisa que muita gente passa por cima quando lê esse texto. Amazias voltou de uma guerra vitorioso. Ele derrotou os edomitas e venceu a batalha. Saiu do campo com quem tinha conquistado algo grande. Mas a Bíblia diz que quando voltou, ele trouxe consigo os deuses daquela nação e começou a se prostrar diante deles. Olha que perigo! Ele venceu o inimigo por fora, mas deixou entrar dentro de sua casa aquilo que Deus queria que ficasse para trás. Vou repetir. Ele venceu o inimigo por fora, mas deixou entrar dentro de sua casa aquilo que Deus queria que ficasse para trás. Às vezes as pessoas vencem uma fase, sai de uma guerra, supera uma dor, se levanta de um processo, mas carrega junto hábitos, vozes, alianças, desejos e pesos que deveriam ter morrido no caminho. Amazias não perdeu primeiro no campo de batalha. Ele perdeu quando transformou em referência aquilo que Deus já tinha colocado debaixo dos seus pés. Tem vitória que exige limpeza. Tem livramento que exige separação. Tem guerra que você não pode vencer levantando lembrança do cativeiro para dentro da sua casa. Porque o perigo não é só enfrentar o mal. O perigo é vencer e depois se encantar com aquilo que deveria rejeitar. Que o Senhor Jesus nos dê discernimento para não trazer para perto o que Ele mandou deixar para trás. Vou repetir. Que o Senhor Jesus nos dê discernimento para não trazer para perto o que Ele mandou deixar para trás, porque tem coisa que parece troféu, mas é laço. Tem coisas que parecem lembrança de vitória, mas vira porta de queda. Então, diante dessa palavra de 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 14, que vai falar sobre o rei Amazias, que ele venceu a guerra, mas trouxe o ídolo para a sua casa. Amazias derrotou o inimigo, mas deixou entrar aquilo que Deus queria que ficasse para trás. Assim é com nós nos dias de hoje. O Senhor Jesus está mandando nós deixar para trás tudo aquilo que não pertence mais a nós. E que nós não possamos fazer igual o rei Amazias, que venceu a guerra, mas trouxe aquilo que o Senhor queria que ele deixasse para trás, que eram os ídolos daquela nação. E que Deus venha tirar dentro dos nossos corações os ídolos
Que o Senhor venha tirar dentro dos nossos corações tudo aquilo que não pertence a Ele. E que o Senhor Jesus, diante dessa palavra no dia de hoje, venha falar o seu coração. E todos ficam com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.